Muito bem, queridos irmãos. Hoje, na Igreja Presbiteriana, nós comemoramos o dia do presbítero. E tem muita gente que pensa assim: por que a Igreja Presbiteriana se chama Igreja Presbiteriana? Por que esse nome? Você já parou para pensar? Alguém sabe? Por que se chama Igreja Presbiteriana? Porque a Igreja Presbiteriana, toda igreja tem seu governo. A Igreja Batista geralmente é congregacional, a congregação toma muitas decisões. Uma igreja episcopal, você tem o bispo que toma muitas decisões. E na Igreja Presbiteriana nós temos um conselho formado por presbíteros, que são eleitos pela igreja, com mandatos de 5 anos, podendo se renovar, dessas coisas todas. Então aqui nós temos o nosso conselho com presbíteros. E porque a igreja ela é regida por presbíteros, que a nossa igreja se chama Igreja Presbiteriana. Tem muito mistério não, tá? Não tem nada, só para a gente conhecer um pouquinho mais. E hoje é dia do presbítero na nossa igreja. Sabe como é que é crente, né? É dia do pastor, dia do presbítero, dia da mulher do pastor, dia do adolescente, dia da criança, dia não sei de que, todo dia tem dia. No final a gente vai orar pelos presbíteros da nossa igreja, que tem o papel de liderar a igreja das mais diversas formas. Desde a liderança que é uma liderança espiritual, pastoral, eclesiástica, até aquela que é gerencial aí no dia a dia. E eu te convido então a abrir sua Bíblia para meditarmos nessa noite em Oséias, capítulo de número 11. Oséias, capítulo 11. Você que nos acompanha aí pela internet aí, que Deus te abençoe, seja agora ao vivo ou depois gravado. Oséias, capítulo 11. Nessa noite, o meu texto para nós meditarmos é do versículo 1 ao versículo 4. Mas eu vou ler o capítulo todo e você me acompanha aí, Oséias 11. O amor de Deus Pai, a ingratidão de Israel. Oséias 11 diz assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim, tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, e fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será o seu rei, porque recusam converter-se. A espada cairá sobre as suas cidades, e consumirá os seus ferrolhos, e as devorará por causa dos seus caprichos. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como a Adimá? Como fazer-te um Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim, as minhas compaixões a uma se acendem. Não executarei o furor da minha ira, não tornarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti, não voltarei em ira. Andarão após o Senhor, este bramará como leão, e bramando os filhos, tremendo, virão do ocidente. Tremendo, virão como passarinhos os do Egito, e como pombas os da terra da Assíria, e os farei habitar em suas próprias casas, diz o Senhor. Efraim
me cercou por meio de mentiras, e a casa de Israel com engano, mas Judá ainda domina com Deus, e é fiel com o Santo. Que Deus nos abençoe ao meditar na palavra nessa noite. Amém, irmãos? O Deus que se inclina, Oséias capítulo 11. Nós acabamos de ler aqui um dos capítulos mais comoventes da Bíblia. Há textos impressionantes, e esse é um deles. Oséias 11 é como uma janela aberta, queridos irmãos e irmãs, para o coração de Deus. Quando olhamos todo o capítulo, nós vemos um drama, algo dramático. Do versículo 1 ao versículo 4, Deus relembra o amor passado. Depois, do versículo 5 ao 7, Deus confronta a ingratidão no presente. Dos versículos 8 a 11, nós vemos que, mesmo com a ingratidão do povo, dos versículos 8 a 11, Deus se recusa a abandonar o povo no futuro. Ou seja, 1 a 4, Deus lembra o que ele fez no passado. De 5 a 7, Deus olha para o povo e diz assim: eu fiz tudo, mas hoje vocês são ingratos. E dos versículos 8 a 11, Deus não quer derramar a ira sobre esse povo. É interessante que o versículo 9, Deus vai falar assim: eu estou irado, mas eu vou me controlar. Você consegue se controlar quando você está irado? Sim ou não? Responde não. Quando você está com muita raiva, você se controla? O versículo 9 diz que Deus fala assim: eu estou furioso, mas eu sou Deus, e eu me controlo, e não vou derramar essa fúria sobre vocês. Você já imaginou se Deus fosse tão poderoso como Ele é, e não conseguisse se controlar? Coitado de nós. E a pergunta é: por que Deus recusa abandonar o seu povo no futuro? Por que Deus não nos consome? E a resposta para por que Deus não consome um povo tão desobediente, tão inclinado ao mal, a resposta do por que Deus não fere o povo está exatamente nos versículos 1 ao versículo 4. E a resposta é que Deus, Pai, amou primeiro. E esse Pai que amou primeiro se inclina para cuidar do seu povo. Oséias foi profeta no Reino do Norte, foi profeta em Israel, também chamado de Efraim, num período de decadência espiritual. O povo escolhido por Deus abandonou o Senhor. Nós vimos aí no versículo número 2, começou a sacrificar aos ídolos, começou a sacrificar aos baalins, começou a dar culto a imagens de escultura. O povo recebeu o amor de Deus, mas o povo foi infiel. O povo foi cuidado por Deus, mas o povo foi rebelde. E por isso que ao longo de todo o livro de Oséias, o profeta denuncia o pecado de Israel. E a imagem que Oséias usa é de uma mulher infiel, é de uma esposa infiel. Deus é o marido, Israel infiel. E essa imagem é muito forte aqui em Oséias, mas no capítulo 11 acontece algo que nos surpreende. Antes de anunciar juízo, antes de falar do que pode acontecer e o que vai acontecer com o povo, Deus abre o coração. Mesmo sendo santo, mesmo sendo justo, Deus fala não apenas como um juiz, Deus fala como pai. Por isso que o versículo 1 começa assim: quando Israel era menino, eu o chamei, e do Egito chamei quem? Meu filho. Deus não se apresenta primeiro como juiz, Deus se apresenta como pai. E ao recordar a sua história, Deus recorda a sua história com Israel, Deus revela uma verdade
que percorre toda a Bíblia. Qual verdade que percorre toda a Bíblia? Que a história da salvação começa com Deus vindo ao encontro do homem. Não é o homem que procura Deus, é Deus que busca o homem. E que maravilhoso isso é, porque se Deus fosse esperar nós o buscarmos, quem ia? Quem ia? Então quero ver com os irmãos 3 coisas rapidamente nessa noite aqui. 3 verdades. Primeiro, ou 3 movimentos. O primeiro ponto é o Pai que amou primeiro. Olha o versículo 1. Veja, a primeira coisa que Deus destaca em sua relação com Israel é o seguinte: quando Israel era menino, o que é que eu fiz? Eu o amei. Antes de Israel obedecer, antes de Israel oferecer alguma coisa a Deus, Deus já havia colocado sobre Israel o seu amor. Israel era apenas um menino, pequeno, frágil, sem importância. Lembra quando Deus foi tirar Israel lá do Egito, da escravidão? Egito era a nação poderosa, os filisteus poderosos, os cananeus poderosos. Já havia Babilônia, já havia outras regiões. Israel era o quê? Nada. E Deus resolveu amar aquele povo. Essa é uma das grandes verdades da graça. Deus não ama porque encontra grandeza em nós, dignidade em nós. Deus ama porque o amor pertence ao caráter de Deus. João até vai dizer o quê? Que Deus é amor. Por que Ele ama? Porque eu sou bonito. Por que Ele me ama? Porque eu sou pobre. Por que Ele me ama? Porque eu sou rico. Por que Ele me ama? Porque eu sei cantar bem? Não. Deus me ama porque o caráter de Deus é amar. Deus é amor, isso qualifica quem Ele é. A causa do amor de Deus não está no objeto amado, a causa do amor de Deus está no próprio Deus. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 7, Deus fala assim: não vos teve o Senhor afeição, pois éreis o menor de todos os povos. Ou seja, a história do amor de Deus pelo povo dele não é que brota do merecimento do povo, mas brota da decisão de Deus. O texto de Oséias 11 começa com o Pai que amou primeiro, e essa também é a nossa história. O Evangelho não começa com o homem subindo até Deus. O Evangelho começa com Deus descendo até o homem. Nossa esperança nunca está em nós mesmos. Se dependesse da nossa fidelidade, todos nós estaríamos perdidos. Nossa segurança está naquele que nos amou primeiro. Quando Israel era menino, quando Israel não tinha obra, quando Israel não tinha valor, quando Israel era apenas um grupinho de escravos, eu o amei. Nossa segurança está naquele que nos amou primeiro. Mas o texto mostra algo ainda mais impressionante no versículo 2. O texto vai mostrar que Deus amou e foi rejeitado por isso. O versículo 2 fala: quanto mais eu os amava, tanto mais se iam da minha presença. Que frase triste, não é? Deus falando: eu amei, eu chamei, eu libertei, mas quanto mais eu amava esse povo, mais esse povo se afastava de mim. O problema de Israel não era a falta da revelação de Deus, não era a falta de escritura, não era a falta de profeta, não era a falta de pregação. O coração humano é capaz de receber graça e ainda assim fugir de Deus que concede graça. Isso é duro, não é?
O homem consegue receber a graça de Deus e mesmo assim fugir da graça de Deus, fugir das bênçãos. Lembra dos 10 leprosos curados por Jesus? Quantos voltaram para agradecer? Apenas um. Percebe? Alcançado pela compaixão de Cristo. Mas não queriam nada com Cristo, nem lembraram de voltar para agradecer. Esse é o drama do pecado. Não é apenas que o pecado é quebrar uma regra. Pecado é rejeitar um relacionamento com Deus. É afastar-se daquele que nos ama. E mesmo assim, Deus continua falando. Mesmo assim, Deus continua lembrando e revelando a si mesmo ao povo. Se no primeiro ponto nós vimos o Pai que amou primeiro, no segundo ponto nós vemos o Pai que se aproxima e alivia o peso. Apesar de Deus amar e o povo se afastar, Deus vai continuar. Versículo 3. Ou seja, versículo 2. Eu os amava, eu os chamava e iam da minha presença. Adoravam outros deuses. Versículo 3. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-o nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Percebe o movimento de Deus? Versículo 1. Quando Israel era um bebê, eu amei. Eu chamei. Era apenas um menino. E eu cuidei, livrei. E quanto mais eu os chamava, mais se afastavam de mim. Mas mesmo assim eu me mantive fiel. E depois esse povo cresceu. E no versículo 3, todavia eu ensinei a Efraim, ou a Israel, fazer o quê? Andar. Percebe? Deus chamou um menino. Agora esse povo já começa a andar. E Deus continua cuidando do povo dele. O Pai então se aproxima e alivia o peso. Todavia, eu ensinei Efraim a andar, tomei-o nos meus braços. Efraim representa aqui todo Israel. Agora a imagem muda. Israel, uma criança aprendendo a andar, uma criança que cai, que se desequilibra, que se perde, e o pai levanta a criança novamente. É assim que Deus descreve seu relacionamento com o seu povo. Deus apresenta-se como um pai cuidadoso. E o texto vai dizer mais. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim, tomei-o nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Enquanto Deus fazia o povo aprender a andar, o povo caía, se machucava e Deus curava. Quantas vezes isso aconteceu? Lembra dos juízes? Deus levantava um juiz, libertava o povo era fiel. O juiz morria e o povo voltava para o pecado. Pois você pode ler Juízes. Deus ensinando o povo a andar, o povo caía e Deus ia lá e curava. Um pai sempre cuidadoso. O texto vai dizer então que não atinaram que Deus os curava. Eles receberam o cuidado, mas não reconheceram a mão do cuidador. E essa continua sendo uma das grandes tragédias humanas, desfrutar das dádivas de Deus e esquecer do próprio Deus. Então chegamos ao versículo 4, que é para mim um dos versículos mais emblemáticos da Bíblia. O versículo 4 de Oséias 11 é um versículo que eu decorei na minha adolescência. Oséias 11, 4 foi um dos textos que quando eu tinha 12, 13 anos, eu li a primeira vez e me encantou. E lá se vão uns 40 anos, deixa para lá quase. E o versículo 4 ele é especial para mim, muito especial para mim. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Deus poderia conduzir o seu povo à força. Deus pode ou não pode fazer a gente dobrar o joelho e nos obrigar? Tem poder ou não tem para isso? Claro que tem.
Aliás, a Bíblia até promete que no último dia todo olho verá Jesus e todo joelho se dobrará. Quem quer e quem não quer vai ter que se dobrar. Mas aqui o texto vai dizer que Deus, que poderia conduzir Israel à força, Deus atrai com cordas humanas, Deus amarra esse povo a si com laços de amor. Deus escolhe falar de cordas humanas. Ele não trata seu povo como um senhor trata um animal, mas como um pai conduz seu filho. Essas cordas são laços de amor. O que move Deus em direção ao seu povo não é obrigação. O que move Deus em direção a você e a mim é o amor dele por nós. Amém, irmãos? Não é possível a gente pensar no amor de Deus, isso não aqueceu o nosso coração. E então, o versículo 4 continua e podemos ler: fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas. Queixadas é uma palavra meio antiga, ou para quem aí trabalha no campo vai saber. O jugo era a peça que era colocado no pescoço do animal, para o animal carregar alguma carga. Era o jugo. E quando o dono do animal levava o animal para comer alguma coisa, beber alguma coisa, ele tinha que tirar o jugo do pescoço do animal, era o jugo antigo aqui, para que o animal pudesse beber ou comer. Com o jugo ele não conseguiria. Deus usa essa imagem de um bom dono de animal, que alivia o peso do seu animal, enquanto ele está trabalhando para que ele come e beba. Deus usa essa imagem para falar do povo dele. Deus diz assim: eu aliviei o jugo de sobre as suas queixadas, eu tirei o peso de sobre o seu pescoço. O jugo então era tirado. Deus se apresenta como aquele que alivia o peso do seu povo, para que o povo seja alimentado. Antes de alimentar o povo, Deus aliviava o povo. Que contraste com os deuses das nações que está no versículo 2 aí. Os senhores deste mundo não se importam com o jugo no seu pescoço. Você sabia disso? Os poderosos desse planeta estão preocupados com você? Nem sabem que você existe. Mas Deus conhece cada um de nós. E se Ele chama cada uma das estrelas pelo nome, Ele chama você e a mim pelo nosso nome também. Deus vê o povo, Deus vê o peso do povo e se aproxima para socorrê-lo. Israel conhecia esse cuidado desde o Egito. Quando o Senhor ouviu o seu clamor, desceu e libertou o povo do Egito e conduziu o povo com mão poderosa. Oséias 11, de 1 a 4, fala de um pai amoroso, que nos amou primeiro, que amou o seu povo primeiro. Oséias 11, de 1 a 4, fala de um pai que se aproxima, ensina o seu povo a andar, cuida do seu povo, e quando o povo tem jugo, ele alivia o jugo, para que o povo possa ser sustentado. E então, em terceiro e último lugar, aqui no versículo 4, nós vamos ver que o pai se inclina, porque o meu texto nessa noite é exatamente falar sobre o Deus que se inclina. Versículo 4 termina assim, aliás, versículo 4 todo: atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Você entende o peso dessa palavra? Deus se inclinou para sustentar o povo dele? Quantos homens querem ficar de nariz empinado? Quantos homens querem andar orgulhosos?
e por um amor que não cabe no próprio coração de nenhum de nós, por causa desse amor, Deus se inclina para nos dar de comer. Agora chegamos ao ponto mais alto do texto, onde diz: e me inclinei para dar-lhes de comer. Deus sustenta os céus. Diante dele adoram os anjos. Diante dele está a glória da terra, a glória do universo. E esse Deus tão grandioso é um Deus que se inclina. Ele não permanece distante. Deus vem. Ele não permanece distante. Deus chega perto. Ele não permanece distante. Deus alimenta. Essa imagem encontra sua realização plena em quem? Em Jesus Cristo. Aquilo que Oséias contempla como uma figura, Deus se inclina para nos dar de comer, é uma imagem distante. O Evangelho revela com clareza e beleza: o Verbo de Deus se fez carne. Deus se inclinou para nos dar de comer. Não é isso que anunciamos na Santa Ceia? O alimento de Cristo para cada um de nós, aquilo que Oséias contempla em figura, em sombra, em tipo, o Evangelho revela em sua beleza. O Verbo se encarnou, o Filho eterno entrou na nossa história, falou a nossa linguagem, tomou sobre si o peso que você e eu jamais poderíamos carregar. Deus coloca em cima de Cristo o jugo que era nosso. Jesus carregou nossa culpa, Jesus carregou nossa condenação. Na cruz, vemos a maior inclinação de Deus. Vemos ou não vemos, irmãos? Ali, o Filho de Deus desceu até o ponto mais profundo da nossa miséria para nos levantar. Esse menino que não consegue aprender a andar, que não consegue ser santo, anda e cai, Deus vem e cura. Deus não esperou que subíssemos até Ele. Nós não conseguiríamos. Deus em Cristo, lá na cruz, se inclinou, tirando o jugo do nosso pescoço e nos alimentando com o pão vivo do céu. Por isso que um certo dia, lá em Mateus 11, 28, Jesus diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O convite de Cristo revela o mesmo coração que vemos em Oséias. Um Deus que recebe pecadores, um Deus que sustenta os cansados e se aproxima dos que não conseguem andar sozinhos. Oséias 11, de 1 a 4, fala do Deus que se inclina. E eu quero concluir. Oséias apresenta um Deus muito diferente daquele que muitas vezes imaginamos, não é verdade? Pensamos que precisamos subir até Deus, mas o Evangelho anuncia que Deus veio até nós. Pensamos que devemos carregar nossos próprios pesos, mas Deus se aproxima para nos aliviar desses pesos. Pensamos que precisamos nos tornar dignos. O Evangelho responde que a graça vem antes da nossa resposta. Porque Jesus Cristo morreu na cruz quando, irmãos? Quando nós éramos ainda pecadores. O Pai amou, o Pai chamou, o Pai sustentou, o Pai se inclinou, e esse movimento encontra o seu ápice no Senhor Jesus Cristo. Do Pai chamando, do Pai amando, do Pai vindo, do Pai se inclinando, do Pai nos sustentando. Da primeira à última página da Bíblia, Deus é aquele que vem ao encontro do seu povo.
Em Jesus Cristo, esse movimento alcançou plenitude. Atraiu-os com cordas humanas, com laços de amor. Jesus se tornou homem. E quando nós o vemos, nós somos amarrados a Deus. Quando nós cremos nele, nós somos amarrados a Deus com laços não feitos de chicote, não feitos de espinhos, mas com laços feitos de amor. A nossa esperança está na certeza de que em Jesus Cristo, Deus já veio até nós. Em Jesus Cristo, Deus que sustenta os céus, se inclinou para nos dar de comer. E aquele que um dia se inclinou para nos salvar, continua sustentando todos aqueles que nele confiam. Percebe a beleza de Oséias 11, 1-4? Antes de falar de juízo, Deus ainda dá mais uma palavra de amor. Antes de dor, Deus oferece mais uma vez uma palavra da graça. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Deus da Bíblia é o Deus que se inclina. Como eu e você não vamos nos inclinar para adorar o nosso Salvador? Percebe? Tem pessoas que não querem se inclinar diante de Deus, que primeiro se inclinou em Jesus Cristo para nos salvar. Vamos orar? Queria que nessa oração você pedisse a Deus que tivesse essa visão do Senhor, de que por amor Ele te chamou, por amor Ele te ensina a viver, te faz levantar quando você cai. Por amor Ele se inclina em Cristo para te alimentar, para cuidar da sua alma e do seu coração. Por amor, Deus se inclina a cada um de nós.